Day trade é cassino, eu vou te provar, vou fazer uma analogia e eu quero te mostrar os mecanismos que você vai fazer para poder vencer a casa. Como você vai vencer o mercado através, entendendo a analogia por trás do cassino. Vamos lá. Se você é um pouco mais antigo do que eu, você vai lembrar de caça-níqueis que você colocava moedas de 25 centavos, não é isso? Eu tive a oportunidade, no passado, eu sou dos anos 90 ali, de ter colocado 25 centavos e ganhado 20 moedas de 25 centavos, que dá 5 reais. Né? Então significa que eu ganhei um fator lucro de 19 vezes o valor arriscado. Então eu ganhei 19 moedas. Né? Ele me retornou 20, porém eu já tinha colocado uma, foram 19 de ganho, ele só me retornou a que eu já tinha depositado. Legal. O que acontece exatamente nesse ponto quando você ganhou no caça-níqueis colocando um risco tão baixo? O efeito dopamina vai lá para cima. Aquele efeito dopaminérgico de sensação de poder, de vencer, vai na estratosfera e você fica realmente flutuando. Você entende que o risco foi tão baixo. O que acontece diante do risco baixo? Você vai novamente colocar mais uma moedinha. Pois se com uma você ganhou 20, imagine que com mais uma você ganhar mais 20 moedas. O risco é baixo, compensa. Então, por mais que você arrisque, sei lá, 5, 8, ou então até metade das moedas ganhas, ainda vale a pena. Então, vamos lá. Você acaba colocando. A caça-níquel, ela tem um sistema dentro que a banca sempre vai ganhar. A casa sempre ganha. E qual é o sistema? Quando ela está muito cheia de moeda, que muita gente... E essa era a estratégia que eu utilizava também para ganhar dessas caça-níqueis. Eu ficava no dia todo na porta do estabelecimento, só vendo o povo jogar ali. Jogar. Eu ficava lá anotando, ó, o fulano de tal jogou tanto. E eu ficava contando, né? Porque como era moeda, então eu dava pra ouvir a zoada dele colocando ali. E eu ficava só somando. Era fácil, velho, ganhar isso aqui. Por que era fácil? Chegou um momento que eu comecei a entender a capacidade que essa máquina tinha. Eu agora não me lembro. Se eu não me engano, eram de 200 moedas. Era nessa faixa. Ela tinha a capacidade de sugar ali 200 moedas a 25 centavos. Vamos fazer aqui uma conta. A 25 centavos vezes 200 vai dar 50 reais nessa faixa. Era de 50 a 80 reais. Lá atrás, isso aqui valia uma grana, né? Então, era 200 moedas. Então, pense bem. Se ela já estava carregada, ela tem que descarregar. Ela própria, ela tem que pagar um prêmio a alguém. Consequentemente, ela faz o quê? Se é 200 moedas a capacidade dela, ela te pagava 20. E aí era exatamente isso que eu fazia. Eu colocava uma moeda de 25 centavos e ela me devolvia 20. 10% da capacidade dela máxima. Observe que a banca sempre vai ganhar, porque ela só me pagava 10%. E aí o que acontecia? Na minha cabeça, aquele efeito dopaminérgico era tão grande que eu pensava, né? Nessa época eu ainda não entendia esse fator. Então eu pegava, já que eu ganhei com uma 19 a mais, eu ia lá e jogava de novo, com a sensação de ganhar mais 19 a mais. Porém, ela quando via que já que ela estava cheia e eu estava colocando mais 10 moedas, né? Então, resultado, eu só estava ali com 9 ganha, no caso, metade ali seria 10, né? Mas eu sempre tenho que lembrar que a que a gente colocou é a que retornou. Acontece que ela ia e me dava mais 5. Das 10 que eu coloquei, da metade do meu ganho, ela me dava mais 5. O que acontecia com a minha cabeça? Uma explosão. Nossa, eu ganhei de novo. Hackeei o jogo. E aí, o que acontecia? Colocava, devolvia tudo. E aí, não ganhava mais nada. Só que aí, com o tempo, eu fui entendendo o jogo, né? Ela não paga, ela só vai pagar uma vez. Porque quando chegar alguém para limpar o caça-níquel, ele sempre vai ter pelo menos 180 moedas. Pelo menos 180 moedas. Porque a capacidade dela era de 200. Então, o que acontece? É um sistema que, por mais que o dono dela esqueça de ir lá, catar as moedas, esqueça, passe lá mó tempo, ela sempre vai pagar e ela nunca vai transbordar, justamente pelo fato dela pagar 20 e ficar com 180. E aí ela vai pagar alguma coisa e ficar com 180. E aí vai sempre se retroalimentando. Isso era perfeito. Só que o que acontece E eu tô te dando um segredo, tá, pessoal? Se você quiser fazer um dia com caça-níquel, fica à vontade.
O que que eles fazem? O efeito dopaminérgico é tão grande que o Cassino e a Bet pegou isso de uma forma muito mais esplêndida. Isso aqui é coisa do passado. E Bet e Tigrinho, eles fazem exatamente o oposto. Eles fazem muito pior. Eles chegam e te dão um crédito de R$ 10 para você jogar, com 20 apostas. O que é que acontece? Além de você não ter o risco envolvido na operação, se você colocar uma moeda, você não tem, foi de graça que ele te deu, eles ainda te pagam um prêmio com isso. De R$ 10 você ganha 100. O que é que acontece? Você pode até multiplicar esses 100, você pode ser até cauteloso, mas uma hora você vai perder. Porque foi de graça. A operação aqui que eles te deram foi sem risco nenhum. E quando você multiplicou isso em 10, 20 vezes mais, foi tão de graça, você não gera valor naquilo, que vai acontecer o seguinte: você vai devolver tudo, você vai perder uma e dobrar a aposta, perder outra e triplicar a aposta. E é exatamente isso que você faz no mercado. Aqui mora agora a chave do vídeo. Eu quero que você lembre, provavelmente você participa de grupos, se você participa da minha comunidade, você já passou por isso e vai saber exatamente o que eu vou falar agora. Provavelmente, principalmente em grupos muito cheios, né, pessoas elas amam vibrar pelas suas operações e isso faz parte e tá tudo certo. Isso não é uma crítica a essas pessoas, pelo contrário. Só que o ser humano, ele vibra nos ganhos e se cala nas percas. O que é que acontece com isso? Ele consecutivamente se reprime. Toda vez que perde, é como se fosse uma punição. É como se fosse uma martelada na cabeça. E ele não quer mostrar as feridas. E todo mundo só quer mostrar os ganhos. Por isso que o Instagram acaba sendo uma grande ilusão, né? Eu acho que todas as redes sociais, porque todo mundo só mostra as partes boas. Porque a parte ruim gera dor. E ninguém quer mostrar a fragilidade. E aí o que é que acontece com você quando essa pessoa mostra sempre que ele está vendendo aqui, comprando aqui, vendendo, comprando. Na sua cabeça você fala, putz, como é que esse indivíduo consegue acertar tanto assim? Como é que ele, putz, velho, assim, como é que ele compra aqui, vende aqui? Como é que ele sabe a hora que o mercado vai virar? Gera em você um desejo de falar, putz, eu quero isso também. Pô, se esse cara sabe tanto assim, eu quero também negociar dessa forma. Aí você vai fazer aquela frase básica, né? Como é que você faz isso? Me ensina como foi feito isso. Basicamente, muitas das vezes esse cara nem vai falar. Ou, se ele falar, ele vai falar de uma forma que você nem vai entender. E aí, o que é que faz e o que é que acontece? Você começa a trazer a percepção do cassino para o mercado. Entendendo que, pô, velho, esse cara ele consegue pegar todo o movimento. Para cada movimento que ele pega, é uma oportunidade de ganhar. E aí, eu também quero ganhar. O que é que acontece em troca? Gera uma dopamina, um desejo em você de entender aqueles movimentos. Quando você vai fazer uma operação, você até acerta a primeira, você até acerta a segunda. O que está acontecendo? Sensação de prazer, de desejo, de vitória. E aí você vai e aumenta a mão. E aí você vai e erra a outra operação. E consecutivamente você devolve tudo que o mercado te pagou. E aqui mora agora o segredo e a chave desse vídeo. Não é a quantidade de operações, não é o tempo de estudo, não é e não interessa se o cara que você segue, não interessa se o seguidor, seu amigo ou a pessoa que está ali postando no grupo, ele simplesmente está acertando no dia de hoje, ou qualquer dia que seja que ele poste, 10, 20 operações seguidas. Não interessa, uma hora a casa vai cobrar o que é dela. E esse cara, ele não vai divulgar a você a operação que ele perdeu. E aí você, iludido com aquela sensação de achar que também consegue realizar várias operações, isso aqui está num gráfico de 1 minuto, né? E aí vamos lá, ele pegou a abertura do mercado, pegou aqui uma venda, pegou uma compra, legal, nesse dia o mercado foi muito bom, com ele ou com você, gerou uma sensação muito boa de vitória, de confiança, de explosão. Só que no dia que não der certo, o que é que vai acontecer? Você vai aumentar a mão, não respeitar a gestão de risco e vai quebrar. Porque você não quer perder a sensação do poder. Você não quer perder aquela dopamina gostosa do vencer. E aí que tá. O mercado não é uma corrida de Fórmula 1. O mercado não é uma corrida do qual você chega aqui e
precisa clicar para fazer toda a operação e pegar todo o movimento. Não. Eu quero te mostrar a operação que eu fiz hoje e te mostrar exatamente o que é que eu fiz para poder organizar com base no cenário que o mercado está atual, o mercado do mini índice. Eu quero que você perceba aqui, ó, que nesse cenário, quando o patamar do índice está muito alto, tanto o índice quanto o dólar, poucas pessoas estão ofertando ali. Então, o spread aumenta. Justamente, exemplo, o cara que quer vender em massa, né, grande, tá aqui em cima. E o cara que tá querendo comprar tá aqui embaixo. O que é que vai acontecer? O mercado vai literalmente fazer essas puladas muito fortes, assim, ó, e deixar esses vazios, né? A gente chama até de gap trap, ou gap trap, Fair Value Gap e tal, aqui, ó, essas regiões de imbalance, né? Você vê que, ó, o mercado saiu aqui, o fechamento do candle e o outro fechamento aqui, ó, deixa essas regiões de vazio. É justamente porque não tem negócio aqui realizado. O mercado pulou, né? Pulou para um outro patamar. Então, trazendo para o mercado da vida real e para o mercado financeiro é mais ou menos isso. O mercado ele está muito caro. Consequentemente, essas puxadas aqui, ó, de alta, normalmente falando, o mercado subiu 1,5%. No mercado de 4, 5 anos atrás, 1,5% não se movia em um dia. Então, o que é que acontece? Você que tem um capital muito baixo para operar, está muito complexo. Está muito difícil de operar com capital baixo, porque seus stops têm que estar muito maiores. Então, eu quero te mostrar a operação que eu fiz hoje. Te mostrar aqui, ó. Fiz uma compra aqui e coloquei um stop de 325 pontos, tá bom? Vou soltar aqui, vou acelerar esse vídeo. Espera aí, deixa eu tirar aqui o áudio e vejam bem. Ó, vou acelerar bem. Observe, 320 pontos. O mercado foi lá. Ó, percebam bem aqui, ó. Foi lá, região de demanda, esse meu caixote aqui, ó, em verde, que eu tenho marcado. Ó, recusando. Deixa eu acelerar um pouco mais. Você vai ver que o mercado me tirou, só me tirou e voltou a subir. Ó, minha projeção era de alta para o mercado, ó, me tirou ali e acabou recusando. O que é que eu quero trazer com isso? Se você tem um capital muito baixo, é muito complexo você operar no mercado do mini índice atualmente, porque um stop de 100 pontos está sendo o normal, com um único contrato. Está sendo normal, 300, 400 pontos de stop. E eu que estava acostumado a colocar às vezes 80 pontos, 100 pontos, colocando 50, 100, 200 lotes, hoje já fica um pouco mais complexo. Então o que é que eu precisei? Precisei recalcular a rota. Aqui entra o checkmate do vídeo de hoje, justamente para você entender o que é que o caça-níquel tem a ver, o que é que esse efeito dopamina você precisa controlar para que você não caia nessa labuta de ficar ganha, ganha, ganha e perde tudo. Vamos lá. Essa operação me deu stop e eu coloquei um stop de 325 pontos, que não é o meu normal. Vou pular aqui de novo. Observe, eu estou comprado de novo. Percebam bem aonde foi que eu comprei, ó. Ó, observe aqui, ó, exatamente a marcação que eu fiz. Eu fiz uma compra nesse ponto, tá? E observe a marcação. Eu esperava o mercado fazer essa queda voltada para depois subir para o meu alvo aqui em cima, beleza? Vocês estão vendo que aqui é uma conta simulada, tá? Isso aqui é uma conta do qual eu utilizo junto à sala ao vivo, que é de uma conta de uma mesa proprietária, a mesa 5PI. Então é o projeto que eu estou fazendo lá com o pessoal de R$100 mil nesse ano. Entenda, trade não é uma corrida de Fórmula 1. Trade tem que ser na tranquilidade. Não dá para você ficar querendo achar que você vai pegar toda a operação aqui, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Se você faz isso, o efeito dopaminérgico na sua cabeça aumenta e a probabilidade de você devolver seus ganhos é muito maior. Então, muito cuidado quando você está numa sequência muito grande vencedora, porque o fato de você naquele dia, quando ele te pegar, você não aceitar o prejuízo é muito grande. E essa é a dificuldade do mercado. Então vamos lá. Ó. Deixa eu soltar de novo o vídeo. Percebam bem. Eu entrei comprado, tá? Queria essa movimentação, desenhei ela porque esse era meu cenário e deixei o mercado balançar. Nem stop eu coloquei. Deixei ele balançar, ele começou a me pagando alguma coisinha, ó, voltou. Ó, voltou tudo, não tirei porque eu tinha esse cenário traçado, era isso que eu tava na cabeça, ó, tracei de novo, né? Ó, vocês vão ver que tá meio chuviscado assim o vídeo, é porque eu tô acelerando muito, né? Tá em 90 vezes. E não botei stop.
tá? Pô, Max, é loucura não colocar stop, mas pense comigo. Eu tinha um cenário muito factível na minha cabeça que isso aqui era uma onda 4 de mercado. Então, esse mercado, ele só iria, em algum ponto, fazer uma movimentação de queda para mim se ele passasse desse ponto aqui. Por que desse ponto? Observe bem o que eu acabei de falar sobre Fair Value Gap ou imbalance, tá? É um desbalanceio das ordens que fica geralmente um vazio aqui, ó, tá? E o Fair Value Gap, né, que o SMC explica, é justamente isso aqui, ó. Tá vendo que a máxima desse candle e a mínima desse candle estão extremamente distantes? No geral da coisa, o mercado não pode fazer isso, tá? O mercado geralmente ele tem que fechar, tá vendo? Ó, topo, fundo, ó, de um candle para o outro, ó, tá vendo? Pula um, o outro ele tem que praticamente estar quase fechado ali, ó. Pula um, vai para o outro, ó. A mínima desse candle e a máxima desse, ó, estão fechadas. Isso aqui é o normal do mercado. Toda vez que você vê, ó, aqui, tá vendo o fechamento desse e a máxima desse, ó, o mercado foi lá e preencheu. Então, esse vazio é um desbalanceio, é um vazio realmente de ordens, que é o mercado pulou. Isso aqui é onde traz segurança em algumas operações do mercado simplesmente testar e depois dar continuidade. Chama-se de Fair Value Gap. E basicamente, isso aqui, geralmente o mercado vem aqui e volta a testar justamente pelo fato de como não teve negociação aqui, ele volta para fechar. É como se o mercado ele tivesse sempre tendo que estar fechando as regiões de vazio para o mercado sempre ser uma balança equilibrada. Tá? Panorama para o dia de hoje. Tá? Hoje é dia 19/2. Eu tinha isso aqui como um cenário de uma onda 4. E eu tinha essa região aqui ó, como uma região de Fair Value Gap, uma região de defesa de verdade. Então, eu fiz aquele desenho anteriormente justamente pensando, ó, não vou colocar stops nessa operação, porque até aqui aí tudo bem, eu vou stopar e aí eu finalizo o meu dia. Mas o que eu tenho que levar em consideração é a minha análise e se eu estiver errada nela, eu tenho que rever depois o meu operacional, porque se por muito tempo ele não se validar, significa que algo está errado. O que é que eu quero trazer de consideração aqui é o ponto-chave, onde quando você vê alguém comprando, vendendo e comprando, não se empolgue, não é porque essa pessoa ela sabe demais, ela vai uma hora ou outra cair no efeito dopaminérgico, ela vai cair. O mercado ele é feito disso, ele te paga, mas depois ele te destrói, ele te tritura. Quem nunca já passou por movimentos, principalmente assim, travados, onde o mercado ficou ó, travado, enrosca mais ainda, e aí quando você desistiu e quebrou sua conta, ele foi. É justamente isso. Ele vai te pagar um dia, vai te pagar dois, ele pode te pagar meses seguidos, mas em um dia é o suficiente para ele quebrar toda a sua conta, porque o efeito dopaminérgico em você é de não querer aceitar a dor, porque dor gera algo ruim, sensação ruim dentro de você, e você precisa sentir prazer. Prazer é ganhar. E aí o que é que acontece? Você vai aumentar a mão, vai desbloquear ali a gestão de risco, vai fazer tudo o que for preciso para tentar tapar a dor do prejuízo. E é justamente aí que o mercado vence você. E é justamente aí que o mercado vence, que o cassino vence, que o caça-níquel vence. É basicamente isso. E aí perceba a tranquilidade. Eu só fiz 2 operações hoje com base na minha convicção. E aí o mercado ó, chegou a recuar, deixa eu fazer retornar aqui um pouquinho, ó, ele chegou a recuar quase 400 pontos da minha entrada, ó. Né? Deu 300 e pouco, se duvidar ainda chegou a quase 400. Isso não é comum para mim, não é comum. Só que se eu tivesse estopado essa operação, o que ia acontecer com a minha cabeça? Putz, eu sou burro. Nossa, velho, eu errei de novo, porque eu já tinha tomado um stop milimétrico. Eu comprei aqui, o mercado me tirou por milimétrico nesse ponto e subiu. E aí, era basicamente esse rompimento da máxima que eu queria, dar tudo certo. Só que aí, 2 stops seguidos geram um efeito de terror na sua cabeça, onde você vai começar a errar as próximas. Se o mercado voltar 1 centímetro contra, você já estopa. E basicamente é isso que o mercado te gera. Então o que é que eu quero trazer para você? Sua análise é de alta. Né? Vou colocar aqui de novo, ó, deixar bem rápido. Eu, além de não ter colocado stop, eu coloquei mais um lote.
tá? Coloquei mais um lote. Isso aqui é a conta já. Eu já passei na primeira etapa dessa mesa proprietária e eu tô já na segunda etapa, a etapa do qual eu construo a minha margem já para receber já no final do mês e tudo mais. Então, é basicamente isso. Então, vou soltar aqui de novo e percebam. O mercado fez exatamente o meu panorama, que era esse rompimento da mínima, e eu não saí, adicionei mais lote. Pois eu tinha um limite máximo de stop, eu entendi e fiz a reconstrução do cenário, entendendo que o ativo está em 190 mil, dentro desse patamar, realmente o stop aumenta, e para cada prejuízo que eu tome aqui no mercado, vai gerar um efeito ruim em mim. Então, se eu estou convicto e entendo que a volatilidade está maior, eu vou ter que suportar consecutivamente essa conta aqui. Eu posso botar até 30 lotes. Se eu tenho 30 lotes para trabalhar, eu colocar 2 ou 3, eu estou muito dentro dos parâmetros do mercado. Eu estou muito dentro da gestão de risco. E aí eu tenho que suportar uma variação de pelo menos 400 pontos. Porque é isso que o mercado está te dando. Tem como, Max, você ter stops muito mais milimétricos? Tem. Só que notem, se toda vez eu vim aqui no mercado e conseguir cravar um preço e o mercado gera em você um efeito ruim que em mim existe. Que foi o quê? Em 2023, vou até voltar aqui, ó. Nesse cenário aqui foi onde minha vida mudou. Onde eu fiz muita grana no mercado, tá? Muita grana de verdade. Aqui é onde deu toda a tranquilidade da minha vida hoje, para eu chegar, fazer parceria hoje com a XP Investimentos, fazer parceria com a Analogic, fazer mais um bocado de coisa. Porque nesse de 2023, eu consegui dominar o mercado, consegui pegar várias movimentações muito boas. Percebam bem aqui, ó, o mercado fez essa baita queda, caiu 1.800 pontos. Hoje uma subidinha, né? Observa a agressividade da queda, né? Uma bem expressiva. Hoje uma subidinha que não foi tão agressiva assim, o mercado subiu quase 3 mil. Então, nesse período, eu fiz muita grana. E aí, o que é que aconteceu? Eu fiz muita grana cravando o preço, botando stop de 50, 80, 100 pontos. E aí, eu trago para o cenário atual e vejo que não dá mais. Onde, se eu entrar, sei lá, o mercado eu quero comprar aqui, ele subiu só um pouquinho, pronto. Comprei aqui, só deu uma margem a mais de erro para ver se realmente o mercado reagiu. Vou colocar um stop de 250, no mínimo. Você percebe que isso antigamente não era o comum e hoje está sendo. Então, um stop mínimo está sendo de 300 pontos. O que é que acontece? Se eu toda vez chegar aqui e tomar stop no mercado, tomei 1, 2, 3, gera em mim um efeito negativo, faz com que eu me reprima e eu não aceite mais tomar risco. O que é que eu fiz hoje, me readaptando ao mercado, eu entendendo que essa é a minha leitura, eu vou até o final com ela, fazendo a gestão de risco. Por quanto eu posso perder nessa conta? Eu tenho essa gestão, sei lá, eu posso perder com 2 contratos, 500 pontos vai dar R$200. Aceitável. O máximo que eu tenho de limite de loss diário nela é de 1.100. Tá? É R$1.100. Ela me dá uma margem de 3.400 e eu tenho 1.100. Então, quanto é que eu posso perder para ser saudável? Até R$300. Por quê? É uma terça parte, quem sabe até R$350. Com 2 contratos, a gente faz uma continha aqui, ó. 0,20 pontos vezes 1.000, 0,20 centavos por pontos, vezes 1.000 pontos, vezes 2 contratos, reais, R$400. Então, significa dizer que com 2 contratos, eu consigo uma oscilação média de 800 pontos. Com 2 contratos. Então, dá para mim trabalhar no mercado com 2 contratos dentro da frequência que está atual. Por quê? Porque se eu ficar, para cada operação que eu fizer aqui, comprei, ganhei, ufa, vou tentar multiplicar agora meu capital. Comprei, perdi, a sensação da perca é muito maior, muito mais dolorosa. O que é que vai acontecer logo em seguida quando você entrar aqui comprado e o mercado fizer um belisco assim para baixo? Você não quer devolver o que ganhou, você não quer perder porque já estava no prejuízo. Estou trazendo 2 cenários aqui, um que você não quer devolver e outro que você já está no prejuízo e também não quer perder mais. E aí você não aceita mais o balançar. Consecutivamente, o mercado às vezes te tira e vai embora. Era isso que estava acontecendo comigo e eu readaptei. Então, quanto menos operações, o vídeo todo eu passei aqui 26 minutos para te explicar que quanto menos operações
e mais você deixar balançar, você vai ganhar dinheiro nesse mercado do que você ficar milimetrando, colocando aqui no gráfico de 1 minuto, que eu opero um gráfico de 1 minuto, porém, mesmo entendendo um gráfico de 1 minuto, eu tenho que perceber qual é o meu cenário num gráfico maior, de 60. No gráfico de 60, qual é o cenário? Olha, no 60, dentro dessas circunstâncias, ó, eu estou vendo que o mercado está fazendo aqui ó, um corretivo, né, um pivô de alta. Um corretivo ABC, um pivô de alta. E aí a probabilidade de ele realmente fazer essa movimentação. Dentro dos cenários, eu vou diminuindo. Eu tenho um gráfico de 60, vou botar no gráfico de 15, e assim eu vou trabalhando as leituras para me dar tudo base para falar bem assim, olha, se porventura esse mercado eu errar o time, qual é o último stop que eu posso tomar nele? Pô, aí você vai pegar aqui, sei lá, um Fibonacci, você vai colocar aqui, você vai ver as Fair Gap, ordem block, você vai ver todas as análises possíveis, regiões de dinheiro, né? Ó, essa aqui é a região de dinheiro. Então, todas essas coisas vai te proteger para você pensar o seguinte, ó, eu não peguei num time bom. Comprei, sei lá, na máxima aqui, ó. Comprei na máxima. Só que lembre, você tem o quê? 30 contratos para trabalhar? Claro, você nunca vai usar esses 30. Pô, você vai fazer uma variação de 5 aqui, ó. Tudo bem. Eu tenho 5 contratos. Quanto eu posso perder no dia? Vamos botar ali R$ 400. Então, eu entrei com um contrato aqui, ó. Vamos supor que você comprou muito mal. Entrou com um. Só que você tem uma convicção muito clara dentro da sua leitura que hoje é um cenário de alta. Quando o mercado vai rolando ali, ele vai começando a te confundir. Né? Ele vai falando, nossa, não vai, não vai. Será que não vai? Ele começa a cair. Isso vai te deixando aflito. Só que lembre, se você ficar olhando para o micromovimento, isso vai criar em você aquela sensação de você estar errado, só que o mercado só quer te enganar. E aí o que é que você tem que fazer? Pô, entrei com 1, eu posso trabalhar até 5 e eu tenho até 400. Então tudo bem, qual é o meu limite máximo de retração nesse mercado? Olha, dentro do cenário, pô, o Max me ensinou, tal, isso aqui é um Fair Value Gap, legal. O máximo que ele pode retrair é nesse ponto, e você comprou aqui, ó. Um contrato. Então, até lá, vai dar quase 1.000 pontos, ó. Bastante coisa. Só que 1.000 pontos com um contrato dá R$ 200. Tá dentro da sua gestão. Aí, beleza. Se você estopar a operação, vai gerar em você um efeito ruim. E aí você não tem mais munição para bater no mercado. Então, ok. Eu não estou falando, pessoal, para você segurar o médio até o final e fazer médio. Não estou falando isso. Eu estou falando que por algum motivo você fez uma análise e comprou aqui acreditando no cenário de alta. E o mercado volta e você já estopa ele, você entrou aqui, você tem um stop máximo, ó, você fez toda a análise, você sabe aqui o mercado ama de um cenário muito simples, ó, o mercado ama romper mínimas, ó, buscar liquidez e depois ir. Então você comprou aqui, você sabe que essa aqui é a mínima do mercado, né, nesse ponto aqui, dentro desse período, e você vai fazer o quê? Ó, esperar ele movimentar. Você tem um stop máximo, que é aqui, e aí você percebe, com 5 contratos para trabalhar, você só está com... Você entrou aqui, o mercado caiu mais um pouco, você pode executar mais uma, porque perdeu a mínima, e aí você tem o seu limite geral, de stop geral. Mas você entrou em uma única operação, não gerou o efeito reverso de se sentir ruim, pois o fulaninho de tal costura o mercado, só que lembra, todo costurar de mercado, todo operador que costura o mercado, ele entra no efeito dopaminérgico, e em algum momento ele pode cair na falta de gestão e quebrar tudo. Então não entra nessa paranoia de achar que você não consegue costurar o mercado e você precisa estudar mais. Isso aí é balela. Uma única operação pode pagar a vida dos sonhos que você precisa. Só que você tem que entender que o mercado nem sempre é perfeito e você vai entrar nos pontos perfeitos. Você vai trabalhar gestão com base no seu gerenciamento de risco, com base nos números de lotes que você tem para trabalhar, com base no máximo que ele pode fazer de retração. Pô, Max, se esse mercado fizesse isso aqui, ó, aí você estopava seu dia com base na sua gestão. Você está disciplinado. O stop, ele não pode ser o fator negativo, por mais que seja, por mais que doa na sua cabeça e ela bata na sua mente falando, nossa, ele me doeu, né? Esse stop aqui me quebrou. Só que lembra, não é no mercado financeiro prejuízo.
grandes tesourarias, né, e pessoas que mexem com dinheiro grande, eles falam a palavra drawdown. Drawdown. É assim? Não, drawdown, assim. Isso é um drawdown. O stop é seu amigo, o stop é um ingresso para você participar da festa. Se você não colocar stop, não tem um limite máximo, não estou falando colocar stop técnico aqui, a linha ali, o mercado chegou aqui, você vai parar. Não, você tem que ter um stop financeiro. De falar bem assim, ó, se eu perder esse tanto, eu ainda me mantenho vivo com base no meu operacional. E isso eu vou seguindo, tudo bem? Porque se você chega e estopa, acertou uma e perdeu três, o fator do prejuízo é muito maior, você se sente um merda de verdade, e aí você começa a se perguntar, nossa, aí você vem aqui à noite, começa a olhar o mercado. Então não deixa que a mente entre nesse fator do cassino, não. Não faça com que ela trabalhe exatamente com o efeito dopaminérgico de acertei, uhul, você se sente o maior vencedor. Perdi, você se sente um merda 10 vezes maior. Não deixa com que isso aconteça. Então, eu preciso que você, vamos supor, vamos fazer um panorama aqui para amanhã, tá? Um gráfico de 60 minutos, tá? O mercado fez uma onda impulsiva de queda, tá? E está fazendo um corretivo A, B, C para cima. Vamos botar em consideração, né? Vamos pegar aqui uma retração de FIBO, né? Aí, o mercado retraiu 60%, exemplo. E amanhã a gente pensa num cenário de queda. Tudo bem. Dentro desse cenário de queda, antes de cair, o mercado fez isso aqui, ó. E aí caiu. E aí você vendeu aqui. Notem, se esse mercado, eu estou nos 60 minutos, né? Se esse mercado fizer isso aqui, ó, você vai estopar aqui e depois perder toda essa queda? Não. Você tem que suportar e entender que o mercado tem essas variáveis, pode acontecer, por mais que você tinha diversas análises falando, tinha um ordem block, tinha isso, tinha aquilo, foi um gap trap, o mercado só foi ali, ó, rompeu a máxima, fez isso, mas ele voltou, rompeu de novo. Aí aqui, se você entra na leitura de Wyckoff, essa daqui era um buy climax, o T e o TAD, tá? Se você não tá entendendo nada que eu tô falando, fica tranquilo, né? São 3 rompimentos de máxima. E aí o mercado vai e te tira. O que eu preciso que você se paute? Sempre na análise do cenário macro, não cai no efeito dopaminérgico de costurar o mercado e achar que isso é um fator bom, pelo contrário, não é, pois isso vai te levar para um poço em algum momento e trabalha os lotes. Max, eu só tenho um lote, eu só tenho R$ 500 na conta. Eu te digo, é muito mais difícil para você. Muito. Você sempre vai querer cravar pontos e toda vez que você tomar um stop, você vai se sentir arrasado e você vai labutar muito para vencer o mercado. Muito. Mas se você chega aqui, entende que com R$ 1.000 não dá, hoje em dia, para você ter um futuro longo no mercado, mas que isso é só um dinheiro para você colocar, para estudar, tudo certo. Agora você tem, sei lá, R$ 5.000, R$ 3.000, R$ 4.000, tem uma proporção de lote para trabalhar, sabe em um cenário macro, tem ali a estatística do seu operacional e começa a ver cenários dentro de toda a análise que você tem, o Wyckoff, Elliott, SMC, o que você quiser, e entrou em um ponto, não se abale por causa de movimentos erráticos simples. Exemplo, você entrou vendido aqui, ó. O mercado subiu isso aqui contra, você já se desespera. Você vai ativar o efeito ruim, né? Que não é nem mais dopamina, nem sei mais qual é o hormônio envolvido na perca. Só que aí você entra naquele efeito autossabote de você estopar e entrar de novo vendido aqui. Aí o mercado te volta, te tira e você fica naquela metralhadora do mercado. Eu já fiz isso. Eu recomendo, não faça, porque todo o dinheiro que você ganhar alavancando, você vai perder num dia desse. Então, a melhor coisa que você possa fazer é queda, entrei mal. Tudo bem, deixa o mercado voltar, considera um último topo um ponto de referência, tá? Considera o último topo um ponto de referência e leve em consideração que por mais que o mercado, porventura, ó, você entrou vendido aqui, ó, por mais que o mercado rompa o topo, leve em consideração que pode ser uma captura de liquidez. E aí você vendeu um aqui. Quando você vê o mercado voltando um pouco, você pode aumentar um pouco a posição e aí fazer um médio, só que é um médio consciente com base na sua gestão de risco. E aí você de novo pega o mercado caindo. Então,
cuidado com o efeito dopaminérgico do ganho, cuidado com as pessoas que falam que está costurando o mercado. Isso não deve gerar em você um efeito positivo, pelo contrário, tem que gerar um efeito negativo de cuidado, uma hora esse cara vai se quebrar. E quanto menos operações você fizer, quanto mais paciência você tiver para esperar, você vai pegar melhores operações, vai ter muito mais resultados, pois eu conheço pessoas que com uma operação por dia, eles ganham muito mais dinheiro, fazem mais de 100 mil reais por mês, do que pessoas que conseguem pegar 5 operações vencedoras no mesmo dia, mas não tem a mesma capacidade de bater no mercado com a agressividade deles, porque o mercado não é uma corrida de Fórmula 1. Quanto menos operações, você vai ter resultados. Cuidado com o efeito dopaminérgico de começar a acertar demais. Se em um dia você acertar todas as operações, porque vai cair no fator dopamina e vai fazer você querer alavancar ou não querer devolver o ganho. Quem nunca já ganhou, sei lá, R$1.000, perdeu 500, não ficou satisfeito porque ainda está com 500 positivo e acabou devolvendo tudo e perdendo muito mais? A grande maioria. Então, fica ligado nisso. Não cai no efeito banca aqui ou caça-níquel e controla suas emoções, controla o número de operações, porque assim você vai conseguir vencer o mercado e deixa o mercado balançar, principalmente o mercado de mini índice. Mini dólar, mini dólar acaba tendo pontos até interessantes, mas dólar ele também precisa ser trabalhado. Não fica nessa ideia de achar que vai comprar aqui e o mercado vai. Se você fizer isso um dia, perfeito, parabéns, mas não se vanglorie, porque no dia que você não fizer, pode dar ruim. Curtiu o vídeo de verdade? Eu sei que foi longo, extenso. 40 minutos parece uma mentoria, pessoal. Mas espero que tenham chegado aí de uma forma muito boa. E se você curtiu, deixa nos comentários. Valeu!